Pois nós cremos no teu poder, nós cremos na tua glória, nós cremos na tua manifestação sobre o teu povo, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, meu Pai. Por isso aqui estamos reunidos mais uma vez para te adorar e te exaltar, porque só tu é digno, Senhor, do nosso louvor e da nossa adoração. O Senhor é aquele que nos sustenta, que nos guia, que nos dirige, aonde quer que estejamos, ali a tua presença está conosco. Pai querido, nós intercedemos também nesta noite, Senhor, por cada pedido de oração, por cada um que está hospitalizado, enfermo, aflito, necessitado, aonde quer que esteja, que o Senhor possa visitar a cada um dos teus filhos, seja aqui, Senhor, seja no seu lar, aonde nos assiste neste momento. O Senhor é aquele que pode estar ali para abençoar, para restaurar, para levantar, para curar a enfermidade, porque o Senhor tem poder para isso, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Assim nós te pedimos, suplicamos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor Jesus, cantando os hinos da nossa harpa cristã. Convido o nosso pastor Jânio Teixeira para dar continuidade. Glória a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos juntos louvarmos ao Senhor com o hino de número 186. Aleluia. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição: combati o combate de amor e coroa terei de justiça
que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Pastor Jomar, louvando a Jesus com o hino de número 255, e a amada igreja louvando também, amém? Graças a Deus. Com alegria eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino de 255, meu Redentor. Vamos adorar a Deus com alegria e gratidão nesta noite ao Senhor por esta chuva tão abençoada que Ele nos enviou para regar a nossa terra, para produzir o fruto necessário, e a glória de Deus se manifesta a cada momento, né? Na cruz morrendo, meu Redentor, minhas maldades todas levou. Se o recebes, tem seu amor, pois teus pecados Jesus perdoou. Quando Deus o sangue viu, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Deus quer salvar ao vil malfeitor, como promete sempre fará. Nele confia, ó pecador, e pela fé vida nova terás. Quando Deus o sangue vê, que Jesus já verteu, lutarás sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Breve se finda a tua luz, e no juízo tu vais entrar. Não te detenhas, venha Jesus, que teus pecados deseja pagar. Quando Deus o sangue vê, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Que maravilha, que grande amor, se hoje queres, salvo serás. Cristo te chama, vem pecador, e gozo eterno no céu tu irás. Quando Deus no sangue vê, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito
assim suceder. Glória a Jesus, graças a Deus. Cumprimentos, irmão, na paz do Senhor Jesus, amém. Damos graças ao Senhor por o privilégio, mais uma vez, reunirmos para aprender a palavra do Senhor. Coloquemos-nos de pé, vamos para a leitura da palavra. Pastor Paulo Bazuco estará lendo a palavra e orando, e após a oração, nossas crianças louvarão ao Senhor Jesus. Saúde, amada igreja, com a doce paz do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, amados, mais um culto, mais uma noite da palavra de Deus, palavra vitoriosa. Vamos lê-la em Judas, versículo 20 até o versículo de 25, Judas, versículo de número 20 até o versículo de número 25, estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus. Quem ainda não sabe, fica antes de Apocalipse, abre Apocalipse, volta apenas um livro, você já vai encontrar o Evangelho de Judas. Vamos ler então, a palavra do Senhor fala sobre a exortação e a doxologia final. É uma palavra muito poderosa que somente a sua leitura já fala, com cada um de nós aqui nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre, e todos digamos, amém, aleluia. Que palavra poderosa, amado. Quantos nessa noite necessitam das orações? Eu e a minha casa, aleluia. Vamos nessa noite então orar e intercedermos uns pelos outros, Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar, aleluia, e Ele é poderoso para nos apresentar naquele dia, diante da sua glória, com alegria, aleluia. Nesta noite vamos orar ao Senhor, aquele que tudo pode, e aquele que tudo fez, que tudo faz, e que tudo fará, por amor à sua igreja. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor, nesta noite, pela tua infinita graça e misericórdia. Pai Santo, te adoramos, Senhor, por esse tão grande amor, a qual nos chamou, Pai querido, nos colocou neste lugar santo, tirou-nos de um charco cheio de lodo, de um lamaçal do pecado, e nos colocou sobre uma rocha espiritual, da qual bebemos a sua água nesta noite. Pai querido, nós te adoramos, Senhor, te louvamos pela nossa salvação, pela tua bênção, Pai querido, em nossas vidas, Senhor. Te adoramos, meu Pai, por ser o nosso
nosso alicerce, o nosso guia, ser, Pai querido, aquele que nos conduz até aquele grande dia, aquele que nos guarda de tropeçar, aquele que nos abençoa, aquele que perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Pai querido, nós te adoramos, Senhor, nesta noite, pela tua infinita graça e misericórdia. Pai Santo, pedimos a tua bênção especial nesta noite, Senhor, por cada um de nós, meu Pai, porque nós, Senhor, somos pobres, necessitados da tua graça. Pai querido, dependemos de ti, Senhor, para todas as coisas. Pai querido, sem ti, Senhor amado, nada somos, sem ti nada podemos fazer, nem mesmo adorá-lo, meu Pai, se não for dirigido por ti. Pai querido, venha nos guiar nesta noite, venha nos dirigir, Senhor. Pai querido, venha abençoar, Pai querido, a tua igreja nesta noite. Cada um, Senhor, adentrou a este santuário, meu Pai, com uma necessidade, Pai querido, no seu coração, porque somos necessitados, Pai querido, somos pobres de espírito, e estamos aqui, Pai querido, buscando a tua graça e a tua misericórdia. Pai querido, que ela seja derramada, Senhor amado, nesta noite sobre a tua igreja. Pai querido, venha abençoar, Senhor, curar as enfermidades, por misericórdia, Senhor, venha falar em cada coração nesta noite, venha conduzir, Pai querido, o restante deste culto, Senhor, porque tudo, meu Pai, é para teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Pai querido, assim nós oramos, Senhor, te adoramos e te glorificamos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podeis sentar, queridos, as nossas crianças estarão adorando o nome santo do Senhor Jesus. Enquanto as crianças louvam, todas as irmãs do ciclo de oração já se organizam aqui para louvar o Senhor, para nós usarmos o tempo para a palavra. Todas as irmãs, enquanto as crianças estiverem louvando, as irmãs todas do ciclo de oração já se reúnem aqui à esquerda, que a nossa irmã Heloísa lá do Manacá irá reger as irmãs na sequência. E quando as irmãs estiverem louvando, os diáconos se posicionam para as contribuições, dízimos e ofertas que pertencem ao reino de Deus e à nossa adoração. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, lhe convido a ir. Se você não vai, lhe convido a ir. Se você não vai, lhe convido a ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. 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 Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. A Bíblia nos ensina que Canaã é a promessa de Deus para o seu povo, uma vida eterna no céu com o nosso Deus. E aí, vamos juntos para Canaã? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, lhe convido a ir. Se você não vai, lhe convido a ir. Se você não vai, lhe convido a ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. 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 Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E aí, vamos juntos para Canaã? Irmãs, agora louvando o Senhor e nós contribuindo
com os nossos dízimos e as ofertas e os votos para o reino de Deus. Não me derrubou. Vamos ouvir a palavra hoje na sequência do que estamos compartilhando, o nosso cremos,
pastor Natanael vai estar ministrando sobre o Espírito Santo, dons espirituais, cura divina, aquilo que a ação do Espírito Santo, como nós cremos à luz da Bíblia e a razão da nossa declaração de fé. Convido a igreja a estar de pé. O pastor Rogério Fonseca vai estar orando, apresentando aqui o pedido da irmã Fabiana, pede oração para Lucas, que não está bem de saúde, e Natanael Godoy vai estar ministrando a palavra para todos nós. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos estar orando. Pedido de oração, já foi apresentado. Também nosso companheiro vai estar trazendo a palavra. Vamos estar orando. Querido Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, nessa noite estamos diante da Tua presença. Pai eterno e Pai glorioso, apresentamos o Teu Filho, o Teu servo, o qual eu creio que o Senhor já tem preparado o coração dele, ó Pai, para distribuir, Senhor, algo do céu, como dispenseiro, Senhor, da graça de Deus. Que ele venha ser instrumento do Senhor, que cada coração seja um campo, Senhor, em que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar nessa noite. Deus eterno, Deus glorioso, usa o Teu Filho mais uma vez, é o que pedimos, em nome de Jesus. Apresentamos, Senhor, este pedido, ó Pai. Pedimos para que o Senhor venha dar vitória, para que o Senhor venha visitar, Senhor Jesus, e fazer o impossível sobre essa vida, ó Pai. E cada um que necessita, Senhor Jesus, de um milagre, que nessa noite, através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, venha receber a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, cumprimento na paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento, enquanto eu agradeço a Deus por essa oportunidade tão rica, tão singular, que recebemos para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Quero agradecer já de início ao pastor presidente, nosso pastor Levi, com quem temos cooperado na obra do Senhor, e louvo a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao amado pastor por ter se lembrado do nosso nome para essa tarefa tão importante, irmãos. Semana passada esteve ministrando aqui o pastor Jonas, 2 semanas atrás esteve ministrando o pastor Jurandir, grandes expoentes da palavra de Deus, e eu me vejo como um vaso menor, um vaso de barro na presença do Senhor, mas que o Senhor tem escolhido para essa finalidade no dia de hoje. Os nossos pastores, Deus abençoe poderosamente, pastor Jânio, pastor Levi Júnior, pastor Jurandir, pastor Jonas, quem roga as orações, pastor Jomar, pastor André, pastor Paulo, pastor Edilson, pastor Joel. Deus abençoe. À esquerda, pastor Rogério, pastor Daniel, pastor Nivaldo. Deus abençoe poderosamente, uma bênção estar com os irmãos nessa oportunidade. Meus amados, o tema que me foi proposto foi o tema da pneumatologia. Na semana passada o pastor Jonas ministrou a respeito de Jesus. Na semana anterior o pastor Jurandir havia ministrado a respeito de Deus e das Escrituras e dos seres espirituais. E hoje coube a mim trazer uma reflexão, um estudo com base na nossa declaração de fé sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então falaremos sobre o Espírito Santo, falaremos a respeito do batismo no Espírito Santo, falaremos também sobre os dons espirituais e concluiremos falando sobre a cura divina. Eu vou trabalhar dentro das minhas poucas forças para, dentro desse tempo que temos, nós desenvolvermos esse assunto. É um assunto muito extenso, um assunto muito longo, mas nós vamos procurar sintetizar o máximo que pudermos, dado a exiguidade do tempo. Meus irmãos, para iniciar a nossa reflexão, quero convidar os amados a abrir vossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Somente os que acharam, digam amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: não apagueis o Espírito. Está fácil de repetirmos, né? Vamos repetir juntos, irmãos. Aqui está extingais, né? Versão corrigida fiel. Vamos ler nesta versão corrigida fiel, todos juntos, no 3, 2, 3. Não extingais o Espírito. Amém, meus irmãos? Muito bem, meus amados, como diz a nossa
fala se iniciará falando a respeito da natureza do Espírito Santo. Vamos falar brevemente sobre esses assuntos. Talvez não seja possível nós tirarmos as dúvidas que surgirem ao longo da nossa ministração, embora seja um estudo, vai ser difícil nós interagirmos. Eu acredito que é um assunto que suscite bastante dúvidas, mas após o culto, caso haja alguma dúvida, os irmãos podem procurar aqui o pastor Jonas, o pastor Jurandir e os demais pastores que irão responder as perguntas dos irmãos. Muito bem, a nossa introdução diz o seguinte, sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, introdução à pneumatologia. O Deus Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade, ocupa um papel central na doutrina cristã e na experiência da fé. A compreensão de sua essência, posição na Trindade e personalidade tem sido crucial para combater heresias e para estabelecer a ortodoxia ao longo da história da Igreja. A correta compreensão da natureza e obra do Espírito Santo no seio da Igreja é de fundamental importância para a consolidação da doutrina pentecostal. Meus amados, a nossa proposta é discorrer a respeito da nossa declaração de fé. E, enquanto que os pastores que me antecederam já tenham explanado aqui para os irmãos o que significa uma declaração de fé, é importante nós trazermos novamente à tona este significado para que estejamos inteirados sobre a importância do assunto que nós vamos tratar. Os irmãos sabem que desde que a igreja surgiu, lá no primeiro século da era cristã, as heresias, elas começaram a florescer no meio da igreja, de modo que os apóstolos escreveram as suas cartas, muitas delas para combater heresias que já estavam se espalhando no seio da igreja. Uma das principais heresias que surgiram ali no primeiro século foi a heresia conhecida como gnosticismo. Era uma heresia, irmãos, que era muito difícil de combater, porque era a amálgama, a mistura de teologia cristã com filosofia grega e judaísmo. Então, era uma espécie de ensino que não tinha, o gnosticismo não tinha uma identidade, não tinha uma cara, não tinha uma face para você olhar e dizer aquilo é gnosticismo. O problema do gnosticismo era que ele se misturava com as doutrinas centrais da fé. Então, essa mistura de verdades e mentiras acabava dificultando o trabalho da igreja, o trabalho dos apóstolos, para erradicar da igreja aquela heresia naquele momento. Entre as grandes heresias pregadas pelo gnosticismo, estava a discussão a respeito da natureza de Jesus, porque a compreensão da filosofia grega que o gnosticismo pregava era de que a matéria era algo completamente mau, enquanto o espírito era algo muito bom. Isso era uma doutrina que recebia influência direta da filosofia de Platão, que dividia o mundo entre o mundo das ideias e o mundo sensível. Então se dizia que aquilo que estava para além do mundo sensível era muito bom, e aquilo que estava no mundo material era por natureza mal, de tal forma que esse entendimento geral do gnosticismo chegava à conclusão de que Cristo, sendo bom, não poderia ter um corpo humano material, e portanto Cristo não era um ser humano total e completo, era apenas a aparência de um ser humano. E isso ensejou uma luta muito grande dos apóstolos, ali no primeiro século. Paulo foi um combatente contra a heresia do gnosticismo, e muito mais enfaticamente o apóstolo João foi um grande combatente ali no primeiro século contra o gnosticismo. Mas as heresias, elas vão mudando de face, as heresias, elas vão mudando de ambiente, elas vão mudando e se moldando conforme o tempo vai passando, e os apóstolos faleceram. Todos os apóstolos de Jesus morreram, adentramos ao segundo século da era cristã, e novas heresias foram surgindo. O gnosticismo foi tomando outras faces, e apareceram então os pais apostólicos, os pais da igreja, para combater essas heresias e trazer uma ortodoxia cristã ao seio da igreja. Meus amados, por que isso é importante? Porque, veja bem, se nós não tivermos uma unidade doutrinária, se nós não tivermos um credo estabelecido, se nós não tivermos uma doutrina fundamentada, toda novidade que surgir no seio da igreja,
ela ocupará espaço no coração dos seus membros. Toda heresia, toda novidade, todo modismo, todo movimento que chegar no seio da igreja vai ter um espaço para ser analisado. E nós só poderemos saber o que é verdade e o que é mentira a partir de uma referência. Então, a referência da igreja, desde os primeiros séculos da era cristã, foi justamente os credos que foram sendo formados, que foram sendo elaborados para determinar aquilo que era verdade em matéria de fé para a igreja. E nós tivemos então, ao longo da história, alguns credos importantes para a consolidação das principais doutrinas cristãs. E nós temos alguns credos, irmãos, que são chamados de credos ecumênicos. É importante nós pensarmos bem nessa palavra, porque sempre que falamos de ecumenismo, tem irmão que arrepia inteiro, né? Uma palavra que é quase um palavrão. Mas é importante nós entendermos bem os termos. A palavra ecumênico significa, em linhas gerais, aquilo que é universal dentro de uma mesma doutrina. Então, quando nós falamos em ecumenismo, pense, por exemplo, né? Alguém pensa, né, que se você junta lá um pastor, um padre, um pai de santo, um rabino e um muçulmano, coloca pessoas de várias religiões para prestar um culto, como existem movimentos que fazem isso por aí, alguns chamam isso de ecumenismo, mas é um equívoco. O ecumenismo não é a mistura de várias religiões, não. O ecumenismo é a conversa, o diálogo de uma mesma religião com diversas vertentes. Então, dentro do cristianismo, por exemplo, nós temos o catolicismo romano, nós temos o catolicismo ortodoxo, nós temos a igreja anglicana e nós temos o protestantismo de modo geral, que se divide em diversas denominações. A junção destas correntes do cristianismo é chamada de ecumenismo. Se você reunir pessoas representantes de diversas religiões para prestar um culto, isso já não é ecumenismo, isso é sincretismo, certo? A mistura de diversas religiões. Então nós tivemos lá no início da igreja, durante aquele momento de consolidação da fé cristã, especialmente no mundo grego e romano, alguns credos que são credos ecumênicos, credos que são aceitos por toda a cristandade indistintamente, certo? Então, há essas vertentes do cristianismo e outras mais que existem, aceitam pelo menos 5 credos que foram elaborados até o 5º século da era cristã. Então, o primeiro credo que é aceito pela totalidade da cristandade é o chamado credo apostólico. Logo após a morte dos apóstolos, ali no 2º século, não se sabe exatamente a data, mas na segunda metade do 2º século, surgiu o credo apostólico, primeiro credo que veio a interpretar a fé da igreja. E por que nós precisamos do credo, irmãos? Pelo seguinte: todas as doutrinas que nós conhecemos, elas estão diluídas na Bíblia, de forma viva e vívida. Nós pegamos, por exemplo, uma passagem da vida de Abraão, e nós podemos extrair dali doutrina. Nós pegamos uma passagem na vida de Moisés, e nós podemos extrair dali doutrina. Nós pegamos uma passagem na vida de Davi, né, um episódio, e podemos extrair dali doutrina. De forma que a doutrina bíblica, ela está diluída em toda a Bíblia. Você pega, por exemplo, a questão da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Você abre a Bíblia e está escrito lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. É assim? E a terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo já está ali. Quando nós vamos lá em Apocalipse, nós também encontramos o Espírito e a noiva dizem: vem. Então está lá também o Espírito Santo. Mas como que nós vamos fazer para compreender a natureza do Espírito Santo? Como que nós vamos fazer para conhecer a atuação do Espírito Santo na igreja, no Antigo Testamento, no Novo Testamento? Para isso nós precisamos de uma interpretação, precisamos de um credo, precisamos reunir, juntar, né, todos os textos e passagens bíblicas que falam sobre aquele assunto que nós estamos estudando e extrair daqueles textos uma interpretação que seja clara para a membresia da igreja, para que nós compreendamos perfeitamente aquilo que a Bíblia ensina a respeito de determinado assunto. Então tivemos primeiro lá o credo apostólico, depois nós tivemos em 325 o credo niceno, né? Talvez aí o credo mais famoso da era da
constantipolitano, alguma coisa assim. O credo niceno-constantinopolitano, é um nome meio complicado. Depois a gente procura ali e fala para os irmãos certinho. No ano 381, tá certo? E depois tivemos o credo de Calcedônia em 451 e o credo atanasiano lá no quinto século. Esses 5 credos, eles são os principais e eles são aceitos por toda a igreja. E ali, irmãos, ficou definido a compreensão oficial a respeito do ser e da natureza de Deus, do ser e da natureza de Jesus, do ser e da natureza do Espírito Santo. Nós, a partir daqueles credos, compreendemos a autoridade das Escrituras em relação à igreja e daí por diante. Diversos assuntos, diversos temas foram definidos ali. E passamos aí a fase dos credos ecumênicos. Os irmãos sabem, conhecem a história do catolicismo, depois veio o protestantismo, e no protestantismo diversas outras confissões de fé foram elaboradas para determinar aquilo que a igreja cria em contraposição ao que o catolicismo romano pregava, e daí por diante. Até que veio, resumindo a história, nós chegamos no período do pentecostalismo. E quando chegamos aqui no século XX, nós tivemos um reavivamento pentecostal. Aquilo que a igreja havia vivido lá no primeiro século havia sido extinto, apagado, conforme nós acabamos de ler, contra o conselho do apóstolo Paulo. O Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, conforme acontecia lá na igreja primitiva, foi praticamente erradicada do seio da igreja. Aquilo que se via em matéria de batismo no Espírito Santo, de dons espirituais, do falar em línguas estranhas, das curas divinas, tudo isso se perdeu ao longo da história. Em momentos pontuais da história, houve algumas manifestações do Espírito Santo nesse sentido, mas a maioria do tempo, esses dons, essa atuação do Espírito Santo foi extinta do seio da igreja. Então, vindo o reavivamento pentecostal, esses sinais voltaram a ser presentes, estar presentes no seio da igreja. Porém, houve a necessidade de que essa nossa doutrina, irmãos, pentecostal, ela esteja embasada única e exclusivamente, puramente no texto bíblico, tá certo? Nós não podemos viver a experiência que não esteja embasada no texto bíblico. Lutero tinha uma frase muito interessante, que dizia que toda doutrina pregada contra as Escrituras, ainda que gere milagre todos os dias, ela deve ser rejeitada. Se você tem um movimento que todo dia gera milagre, todo dia acontece coisas extraordinárias, mas que atenta contra os princípios da Escritura, dando um exemplo para os irmãos, é uma igreja que nega a doutrina da Trindade, mas alega ser cheia dos milagres. É uma igreja que deve ser rechaçada, combatida, porque não prega a palavra de Deus autêntica, conforme os primeiros cristãos a entenderam, tá certo? Então, a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela surge no sentido de organizar essas doutrinas da igreja. A primeira declaração de fé da Assembleia de Deus surgiu lá nos Estados Unidos em 1914. Começou ali um concílio, em 1916 sai a primeira declaração de verdades fundamentais da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, em 1969, apesar de ter havido, em outros momentos, algumas publicações nos jornais da Assembleia de Deus, primeiro no Boa Semente, depois no Som Alegre, depois no Mensageiro da Paz, somente em 1969 houve uma sistematização mais detalhada das doutrinas da Assembleia de Deus. E por fim, agora em 2017, sai a nossa declaração de fé, como nós conhecemos. E nos capítulos 3, 6, 19, 20 e 21, nós temos essa atuação, esse trabalho do Espírito Santo, conforme veremos a partir desse momento. Então, qual que é a natureza do Espírito Santo? Vejamos, essência e posição na Trindade. Essência divina. O Espírito Santo é da mesma substância do Pai. No grego, homoousios, aquele que é da mesma substância, e também da mesma substância do Filho. Ele compartilha a plenitude da divindade, sendo incriado, eterno e autoexistente. Meus irmãos, a doutrina da Trindade sempre foi um tema que suscitou muitas discussões na igreja, porque é um tema de difícil compreensão para a lógica humana. Nós temos na Escritura, de forma muito clara, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.
sendo tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, pessoas divinas, pessoas separadas ali na sua personalidade e únicas em substância. A Bíblia não fala, não nos ensina a respeito de três deuses. Deus Pai é um Deus, Deus Filho é outro Deus e Deus Espírito Santo é outro Deus. Não. Se nós crêssemos assim, nós incorreríamos na incoerência ou na heresia dos triteístas, que eles diziam, né, que existiam três deuses, três seres, três substâncias separadas, tá certo? E isso era uma heresia, é uma heresia. Nós também não podemos pensar, como pensam os unicistas, que existe apenas um Deus em substância e em pessoa, apenas mudando seus títulos, né? Segundo os unicistas, nós temos uma grande denominação aqui no Brasil, representada principalmente por uma banda muito famosa, canta hinos muito bonitos, por sinal, que acredita que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são apenas nomenclaturas de um único Deus. Existe um só Deus com vários nomes, para simplificar o entendimento, o que também é um erro, certo? E nós temos aí diversas heresias que foram surgindo ao longo da igreja, que foi combatida pelas declarações de fé e também pelos credos da igreja. Então, já vimos que o Espírito Santo é autoexistente, é eterno, é criado, é consubstancial com o Pai e com o Filho. Nós vemos também o seguinte, que na função trinitária, ele participa ativamente da missão divina na criação, aparece em Gênesis 1:2, na inspiração das Escrituras, lá em 2 Timóteo 3,16, e na regeneração, conforme Tito 3,5, e também na santificação, conforme Romanos 8,11. Algumas heresias que surgiram, irmãos, ao longo da história da igreja, foram as seguintes, as mais conhecidas, né? Houve uma heresia chamada de pneumatomáquia, que era a ideia de falar mal do Espírito Santo, aqueles que entendiam que o Espírito Santo era uma pessoa menor na composição da Trindade. Alguns até confundiam o Espírito Santo com um anjo, tá certo? Nós vamos ver posteriormente que havia aqueles que acreditavam que o Espírito Santo nem sequer era uma pessoa. Havia também o arianismo, né, que foi combatido por Atanásio, que alegava que o Filho e por consequência o Espírito Santo eram criaturas subordinadas ao Pai. Os irmãos conhecem, até hoje tem aí uma seita, só para definir, irmãos, seita, veja só, toda denominação que arroga para si o título de cristã, que destoa dos credos ecumênicos, da ortodoxia da fé cristã, é considerado uma seita. O que é o credo? O credo é uma interpretação autorizada das Escrituras. Os cristãos se reúnem, não é? Debatem um determinado assunto e fecham um consenso a respeito daquele assunto, daquela doutrina. E esse credo, uma vez elaborado, se torna fonte de autoridade para os membros da igreja. Nós temos, irmãos, alguns graus de autoridade para a vida da igreja. A Bíblia Sagrada é a regra de fé e prática, não uma regra, mas a regra de fé e prática para a igreja. Da Bíblia deriva-se, por exemplo, os credos. Os credos não é aquilo que alguém pensou e elaborou com base na sua própria imaginação. O credo é uma interpretação da doutrina bíblica, não é? Que serve para toda a cristandade, como nós falamos aqui, que serve para todas as vertentes dentro do cristianismo. Mas nós temos também as confissões de fé. As confissões de fé, elas são dirigidas a denominações em particular. Então nós temos, por exemplo, né, se nós olharmos no universo das igrejas evangélicas, você tem assembleanos, você tem lá presbiterianos, você tem batistas, você tem diversas vertentes da fé cristã, ou denominações. Todas essas denominações, elas são chamadas de cristãs porque elas adotam e endossam os credos ecumênicos, certo? Se qualquer uma dessas, por exemplo, separasse a pessoa de Cristo, né, em uma pessoa divina e uma pessoa humana, Cristo ele é uma pessoa com duas naturezas. Se você tem essa separação das pessoas de Cristo,
aquela determinada denominação se torna uma seita, porque ela diverge aquele credo, né, que toda a cristandade já endossou desde os primeiros séculos da igreja. Se alguém nega a doutrina da Trindade, essa pessoa também é considerada um herege, tá certo? Então o fato de uma igreja aceitar esses credos, ela se torna cristã. Mas há algumas particularidades, né? Existem algumas especificidades doutrinárias que são de cada denominação. Então, para dar um exemplo para os irmãos, nessa questão da pneumatologia, nós divergimos, e divergimos muito, das igrejas reformadas. Por quê? Lá os irmãos são cessacionistas, acreditam que os dons do Espírito Santo cessaram na era apostólica. E nós somos continuistas, nós cremos que os dons do Espírito Santo continuam válidos para a igreja até o dia de hoje, tá certo? Isso é um ponto de divergência, mas não é um ponto crucial para a salvação. Nós temos a questão da mecânica da salvação. Uma parte da cristandade seguiu pela linha calvinista, enquanto outra parte seguiu pela linha arminiana. São pontos divergentes nas doutrinas, mas não são questões que implicam em salvação. Nós temos na escatologia também algumas divergências, né, entre pós-tribulacionistas e pré-tribulacionistas, pré-milenistas, pós-milenistas, amilenistas, e aí são doutrinas, irmãos, que cada denominação adota, né, de acordo com a sua compreensão das Escrituras. E as confissões de fé, nesse sentido, servem para ser regra e autoridade para aquela denominação específica, tá certo? Então veja bem, existe até os dias de hoje uma certa seita aí, como eu ia dizendo, que acredita que o Espírito Santo não é uma pessoa, né? É uma emanação de Deus, é uma força ativa, é um poder operante, o que é um erro, conforme nós vamos ver de acordo com a nossa posição aqui mais à frente. Nós tivemos também o monarquianismo modalista, né? Ou sabelianismo, negava a distinção entre as pessoas da Trindade, afirmando que o Espírito Santo seria apenas uma manifestação do Pai ou do Filho. Houve também o socinianismo, que rejeitava a personalidade do Espírito Santo, vendo-o apenas como uma influência divina. Então veja que surgiram aí diversas ideias a respeito da pessoa do Espírito Santo, a respeito da atuação do Espírito Santo, da natureza do Espírito Santo, que foi combatida pela igreja. E o que ficou decidido, né, ao fim de tantas discussões, depois dessas heresias terem surgido, o que os credos, o credo especialmente atanasiano, definiu a respeito da pessoa do Espírito Santo? Esse credo, irmãos, é o último dos credos ecumênicos, e há uma particularidade nesse credo que ampliou a compreensão, né, em relação aos outros credos a respeito da pessoa do Espírito Santo. Quando os credos anteriores iam falar sobre o Espírito Santo, falavam simplesmente, cremos no Espírito Santo. E aí surgiam, né, diversos questionamentos. Quem é o Espírito Santo? Como o Espírito Santo atua? Não é? Qual o papel do Espírito Santo na Trindade e na igreja? Então, o credo atanasiano definiu o seguinte: o Espírito Santo é do Pai e do Filho, não feito nem criado, nem gerado, mas procedente. Há, portanto, um Pai e não três pais, um Filho, não três filhos, um Espírito Santo, não três Espíritos. E nesta Trindade, nada é antes ou depois, nada maior ou menor, mas todas as três pessoas são coeternas e coiguais. E esse entendimento fecha o papel da pessoa do Espírito Santo na Trindade, na doutrina da Trindade. Meus irmãos, tudo isso aqui é muito importante, em linhas gerais, para que nós não caiamos em alguns erros, né, algumas inovações que têm surgido ao longo do tempo, porque as heresias, irmãos, elas só mudam de tempo e de ambiente, mas elas se renovam, vão se renovando de tempos em tempos. Então é muito possível, né, além dessas denominações que são conhecidas, né, que deturpam a pessoa e a atuação do Espírito Santo na vida da igreja, é possível que surjam novas invenções, é possível que surjam novos movimentos, tentando aí, de certa forma, distorcer, né, quem é o Espírito Santo para a cristandade.
Vejamos então a personalidade do Espírito Santo. O que determina, irmãos, que uma pessoa, o que define uma pessoa? O que é uma pessoa, né? Para que alguém seja considerado pessoa, ele precisa ter intelecto, emoções e vontade. Se você pegar, por exemplo, um macaquinho, ele pode ser até esperto, mas não é uma pessoa, né? Não é dotado de vontade, de intelecto, por exemplo, né? E de emoções, como uma pessoa naturalmente o é, certo? E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos as características de uma pessoa no Espírito Santo, e podemos definir com segurança que o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo sonda todas as coisas e, portanto, é dotado de intelecto. O Espírito Santo pode ser entristecido, conforme Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual está selados para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo tem emoções. O Espírito Santo também tem vontade. O Espírito Santo distribui dons conforme a sua vontade, conforme 1 Coríntios 12, versículo 11. Assim nós definimos o seguinte, né? O Espírito Santo ensina, consola e convence do pecado, também intercede. As funções pessoais do Espírito Santo. Irmãos, só podemos concluir, diante desses textos bíblicos, que o Espírito Santo é uma pessoa. Agora, não é qualquer pessoa, é uma pessoa que é consubstancial com o Pai e com o Filho. E para nós entendermos essa questão da igualdade da pessoa do Espírito Santo com as outras duas pessoas da Trindade, nós precisamos pensar no seguinte: a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito eterno. E se nós pensarmos, irmãos, em eternidade, é algo que é alheio ao tempo. A qualidade do que é eterno é a qualidade daquilo que sempre existiu. Se nós olharmos no passado eterno, a pessoa nunca houve um tempo que não existiu, e no tempo futuro, nunca haverá um tempo que não existirá. O Espírito Santo está acima do tempo, além do tempo, é anterior ao tempo, e portanto é eterno. Não houve um tempo em que o Espírito Santo não existiu. E para nós entendermos, mais ou menos, né, como uma comparação, as declarações de fé definiram que o Espírito Santo é procedente do Filho. A Bíblia chama Jesus de Filho gerado do Pai, e o Espírito Santo procedente do Pai e do Filho. Se nós pensarmos, por exemplo, na sombra de uma pessoa, se a pessoa existe, a sua sombra. Nunca houve um tempo em que a pessoa existiu e sua sombra não tenha existido. Em todo o tempo que aquela pessoa existiu, a sua sombra estava lá, certo? É algo que é eternamente gerado, é algo que é intrínseco ao ser, é intrínseco à pessoa, no caso, ao objeto. O Espírito Santo, em relação ao Pai e ao Filho, é a mesma coisa. Em todo o tempo em que o Pai existiu, o Filho também existiu e o Espírito Santo também existiu. São eternamente, o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho, certo? Como coeterno e coigual. Muito bem, no credo atanasiano diz o seguinte: o Espírito Santo é do Pai e do Filho, não feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Há, portanto, um Pai, não três pais, conforme lemos, um Filho, não três filhos, um Espírito Santo e não três Espíritos. E nesta trindade, nada é antes ou depois, nada maior ou menor, mas todas as três pessoas são coeternas e coiguais. Pode passar para o próximo tópico, por gentileza. Aqui nós temos os nomes do Espírito Santo, como aparece na Bíblia, né? O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, o Espírito de vida, o Espírito Consolador, o Espírito do Senhor. Pode passar para o próximo. Nós temos o Espírito de santidade e o Espírito de graça. Nós temos o Espírito de sabedoria e o Espírito eterno. Muito bem, aí nós encerramos os nomes do Espírito Santo. Pode passar para o próximo slide, por favor. Nós temos alguns símbolos na Bíblia que retratam o Espírito Santo. Um deles é a pomba, outro é o fogo, outro é o vento, outro é a água. Cada um desses símbolos apontando para uma forma como o Espírito Santo age na vida da igreja. Meus irmãos, esse tema a respeito da pessoa e da natureza do Espírito Santo é muito extenso, e nós não vamos nos alongar explorando aqui cada tópico, para que nós possamos falar dos próximos assuntos. Por gentileza, pode passar para o próximo. Falaremos então agora, irmãos, sobre o batismo no Espírito Santo. E esse ponto, tudo que nós falamos até agora, é ponto pacífico entre pentecostais e não pentecostais.
né, entre pentecostais e tradicionais ou reformados. Quando adentramos a questão do batismo no Espírito Santo, aí nós encontramos diversas divergências entre os pentecostais, né, que ressuscitaram essa doutrina das páginas da Bíblia, e os reformados que, em que pese terem sido os primeiros cristãos que começaram um grande movimento de reforma, de retorno às Escrituras, não conseguiram enxergar, não é, a continuidade dos dons espirituais conforme a Bíblia ensina. E o que seria então, para nós, o batismo no Espírito Santo, conforme nos ensina a Bíblia? O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto, prometido por Deus aos salvos, proporcionando capacitação espiritual para expandir o Evangelho e viver uma vida cristã vitoriosa. É uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração, acompanhada da evidência inicial do falar em línguas, como no Pentecostes. E aqui começa a grande divisão do pensamento evangélico em relação ao batismo no Espírito Santo. E, meus amados, cabe-nos uma reflexão importante, porque nós somos a igreja aqui no Brasil pioneira na pregação sobre o batismo no Espírito Santo. Mas, por incrível que pareça, a maioria dos evangélicos pentecostais não compreendem o assunto do batismo do Espírito Santo na sua profundidade teológica. Embora muitos conheçam a sua profundidade prática, mas desconhecem a profundidade teológica do assunto, tá certo? Existe uma certa crença fora dos meios pentecostais de que o pentecostalismo é um movimento em busca de uma doutrina, como se o movimento tivesse começado, né, como algo meio bagunçado, algo meio espontâneo, e aí agora os irmãos pentecostais tiveram a necessidade de correr atrás de uma doutrina, de elaborar uma doutrina. E essa elaboração, de acordo com os críticos do pentecostalismo, seria uma adaptação do texto bíblico à experiência pentecostal, o que é um erro. Porque o pentecostalismo, irmãos, o movimento pentecostal, surge justamente da análise profunda e o retorno às Escrituras. Os primeiros crentes que receberam o batismo no Espírito Santo, agora ali no final do século XIX, começo do século XX, receberam essa experiência a partir da análise do texto bíblico. É falsa essa dicotomia de que o crente que é erudito, que é profundo nas Escrituras, ele é frio espiritualmente. É falso. Como também é falso que o crente que é muito fervoroso, não é? Muito fervoroso na fé, aquele que busca os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo, ele não pode ou não deve buscar compreender profundamente as Escrituras para não se esfriar na fé, certo? Tanto por uma via quanto por outra, essa dicotomia é falsa. E o que nós entendemos a respeito da doutrina pentecostal? Como que nós embasamos essa nossa compreensão a respeito do batismo no Espírito Santo? Veja bem, o primeiro ponto é sobre o que é o batismo no Espírito Santo. E a Bíblia nos fala que o batismo no Espírito Santo, em primeiro lugar, é um revestimento de poder. Nós lemos em Lucas, capítulo 24, lá a partir do versículo 49, que nos diz que os crentes, né, Jesus diz que os crentes permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E quando Jesus fala isso para os seus discípulos, ele está se referindo à experiência que estava para ocorrer no dia de Pentecostes. Lucas dá continuidade, irmãos, no seu livro, e ele começa ali o livro de Atos como uma continuação ao Evangelho de Lucas, e ele já começa falando a respeito desta promessa de Cristo, né? Jesus dizendo aos seus discípulos para eles permanecerem em Jerusalém, que não muito depois daqueles dias eles seriam batizados no Espírito Santo. E de onde que vem essa promessa do batismo no Espírito Santo para a igreja incipiente, para a igreja primitiva, para a igreja que estava começando a dar os primeiros passos naquela nova fé, na fé cristã? Nós temos primeiro, irmãos, lá no Antigo Testamento, a profecia do profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 28, onde o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, diz que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Uma profecia para se cumprir em momento futuro. E nós vamos ver a reverberação desta profecia
na pregação de Pedro no dia de Pentecostes, com uma pequena diferença. Joel prega lá, profetiza, que Deus derramaria o seu Espírito. E esse derramar o Espírito dá a ideia de plenitude, certo? Derramar completamente. Mas quando Pedro prega a respeito da experiência pentecostal, diz: olha, isso que vocês veem hoje aqui entre nós, é aquilo que profetizou Joel, dizendo: do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Ou seja, irmãos, a promessa que Deus fez lá no profeta Joel não estava se cumprindo na sua plenitude no dia de Pentecostes, mas ali estava se dando o pontapé inicial, o ponto de partida para o cumprimento total e completo da promessa de Deus, da efusão, do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E veja bem, o Espírito Santo ele já atuava no Antigo Testamento, especialmente sobre as lideranças. Se os irmãos prestarem atenção, vão perceber, por exemplo, lá no arraial israelita no deserto, o Espírito Santo descendo sobre os israelitas e 70 homens profetizando no arraial. Aquelas pessoas incomodadas, né, dizendo: Moisés, tem 2 profetizando lá fora do arraial. E Moisés dizendo: quem dera, não é, que todos em Israel profetizassem. Ali já havia uma manifestação direta, clara do Espírito Santo. Houve a manifestação do Espírito Santo na vida de Saul, por exemplo. A Bíblia diz que Saul foi tomado pelo Espírito Santo e profetizou com os profetas. Nós vemos também a operação do Espírito Santo na vida de Sansão. Irmãos, e o Espírito Santo tomava as pessoas para os mais diversos tipos de função no Antigo Testamento. Sansão, impelido pelo Espírito, em posse de uma queixada de um jumento, matou 1000 homens numa batalha. Então, o que era, né? Como que era o revestimento de poder no Antigo Testamento? Era a atuação do Espírito Santo na vida de pessoas específicas para realizar tarefas pontuais. Era assim que aconteceu no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, a promessa do revestimento de poder era para toda a igreja, para todos que crescem. Então, o batismo no Espírito Santo, diferente da experiência da conversão, é um revestimento de poder. Meus irmãos, e aqui nós colocamos uma observação que é também apontada pela nossa declaração de fé, que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é justamente o falar em línguas. O que nos diz, irmãos, aqueles, né, que não creem na continuidade do batismo no Espírito Santo? Diz que não, que na verdade a experiência do batismo no Espírito Santo, ela é recebida, é vivida no momento da conversão da pessoa. Vamos abrir a Bíblia e vamos ler alguns textos. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Alguns dos pastores, por gentileza, pode fazer a bondade de ler para que todos acompanhem. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Alguém pode fazer a bondade? Pastor Edilson, por gentileza, pode repetir? Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Muito bem. Veja, irmãos, diante de um texto como esse, se esse texto for mal interpretado, dá a ideia realmente de que quem recebe a Jesus como Salvador, também recebe o batismo do Espírito Santo, o que é um equívoco. Nós também muitas vezes interpretamos esse texto errado, né, achando que o batismo com o Espírito Santo é o selo do Espírito Santo. Não, o selo do Espírito Santo é o sinal de propriedade de Deus sobre a vida do crente no momento que ele aceita Jesus. Aceitou a Jesus agora, ele é selado imediatamente com o Espírito Santo, é propriedade de Deus.
mas esta experiência ainda não é o batismo no Espírito Santo. Todo crente que aceita Jesus, no momento da sua conversão, ele já é conduzido pelo Espírito Santo à conversão. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Veja ainda Romanos capítulo 8, versículo 9, o que diz a palavra do Senhor sobre receber o Espírito Santo no momento em que se converte. Quem achar primeiro, puder fazer a gentileza. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém aceitou Jesus, ele já tem o Espírito de Cristo. Ele já tem o Espírito Santo na vida dele. Os nossos irmãos que não alcançaram a bênção do batismo no Espírito Santo, conforme nós cremos e pregamos, não é? Infelizmente deixaram de receber muitas dádivas de Deus, mas ele já tem o Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo para a regeneração, para o quebrantamento espiritual, para a santificação, são obras do Espírito Santo, para a produção do fruto do Espírito. Os crentes já têm o Espírito Santo na vida deles, e o Espírito Santo opera desta maneira, né, fazendo essas proezas na vida do cristão. Mas o batismo com o Espírito Santo, alguns cristãos lá no começo da organização da doutrina pentecostal, chegou a dizer que era um tipo de uma segunda bênção, porque ela é posterior à salvação. O batismo no Espírito Santo, mas não é para salvar ninguém. O batismo no Espírito Santo é para quem já é salvo. O crente salvo, ele recebe na sua vida o batismo do Espírito, com o Espírito Santo, como um revestimento de poder, através de uma efusão espiritual. E como que nós sabemos, como que conhecemos que alguém é batizado no Espírito Santo? A evidência única que nós vemos nas Escrituras a respeito do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Quando o Espírito Santo desceu sobre os crentes no dia de Pentecostes, aconteceram ali 3 sinais. Um sinal foi um som como de um vento veemente e impetuoso. O segundo sinal foi línguas repartidas como que de fogo que repousaram sobre a cabeça dos crentes. E o terceiro sinal foi o falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não foi estudado, não foi aprendido, não foi ensaiado. O Espírito Santo naquele momento deu novas línguas, novos idiomas, novos dialetos para os cristãos falarem. Os 2 primeiros sinais nunca mais se repetiram, foram sinais inaugurais. Mas o último sinal, que foi o falar em novas línguas, se repetiu todas as vezes que um crente foi batizado no Espírito Santo. Quando nós caminhamos um pouco no livro de Atos, chegamos no capítulo 10, vemos a pregação de Pedro na casa de Cornélio. E a Bíblia diz, lá no capítulo 10, versículos 44 a 46, que enquanto Pedro pregava, caiu sobre eles, sobre todos que ouviam a palavra, o Espírito Santo, e eles passaram a falar em outras línguas, de forma que os discípulos se admiraram de ver que, conforme eles também haviam recebido o Espírito Santo, os gentios também estavam recebendo. Então a manifestação ali foi de línguas estranhas no momento que foi recebido o batismo no Espírito Santo. Passamos um pouquinho na história, capítulo 19 de Atos, Paulo chega em Éfeso, conhece 12 discípulos que já haviam ouvido o batismo, sobre o batismo do arrependimento, mas que ainda não conheciam o Espírito Santo. Mas uma vez voltamos à palavra, não extingais o Espírito. Irmãos, o Espírito Santo atuou para a conversão daqueles 12 irmãos, sim ou não? Não tem conversão se não for pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que atuou para que eles se convertessem. Mas a ignorância sobre a obra do Espírito Santo os privou de receber aquele poder de Deus, aquele revestimento de poder. É o que acontece até hoje. Lá fora nós conhecemos, sabemos que muitos irmãos não recebem o batismo no Espírito Santo porque ignoram a doutrina do batismo no Espírito Santo. Mas muitas vezes o mesmo tem acontecido em nosso meio. Muitos crentes, irmãos, deixam de buscar o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, porque ignoram, desconhecem a doutrina profunda do batismo no Espírito Santo e a transformação espiritual que acontece na vida do crente a partir do batismo no Espírito Santo. Então veja, esses 3 episódios, Pentecostes capítulo 2, caso de Cornélio capítulo 10, Paulo em Éfeso capítulo 19, ratificam a verdade de que o batismo no Espírito Santo,
ele é conhecido e reconhecido de forma física, aparente, quando o crente fala em línguas estranhas. Pastor, senti uma alegria, arrepiou do pé à cabeça. Fui batizado? Não foi. Pastor, chorei até. Foi um culto alegre, dei glória a Deus à vontade e muita emoção, mas eu não falei em línguas estranhas. Fui batizado no Espírito Santo? Não foi. Biblicamente, irmãos, a única evidência física, notória, visível do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. E veja, no livro de Atos, isso se repete 3 vezes de forma explícita e 1 vez de forma implícita. Vamos ler Atos dos Apóstolos, os irmãos, por gentileza, capítulo 8, versículos 14 a 19. Veja a experiência que tiveram os discípulos lá na cidade de Samaria, quando Filipe, o evangelista, começou a pregar. Leiamos, pastor. 8:14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, creram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ainda descido, mas somente batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo. Até este versículo? Até o 19. 18. E Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Vejam só, irmãos, Filipe chega, prega o poder de Deus, se manifesta de forma tremenda, o evangelho prospera em Samaria. A igreja fica sabendo, manda Pedro e João para lá. Chega lá, Pedro e João começam a orar pelos irmãos, e os irmãos são batizados no Espírito Santo. Simão, o mágico, viu aquilo e disse: rapaz, que coisa bonita, eu quero também. Oferece dinheiro aos apóstolos para ter o mesmo poder. Pergunta que nós fazemos: como Simão percebeu que aqueles irmãos recebiam o Espírito Santo, se o receber do Espírito Santo fosse algo invisível? Se o receber do Espírito Santo fosse algo que ninguém nota, somente o crente é quem sente. Mas alguma coisa ali acontecia que chamava a atenção de Simão, o sinal acontecia que chamava a atenção de Simão, e ele queria aquele mesmo poder. Que sinal é esse que foi manifesto no capítulo 2? Falar em outras línguas. Que sinal é esse que foi manifesto no capítulo 10? Falar em outras línguas. Que sinal é esse que foi visto no capítulo 19? Falar em outras línguas. Meus irmãos, as línguas estranhas é um instrumento de Deus, é uma outorga de Deus para a igreja, com diversas finalidades. Nós temos no Novo Testamento pelo menos 2 tipos de línguas estranhas. As línguas estranhas, que são as línguas estranhas conhecidas, a Bíblia chama em Atos capítulo 2 de dialectos, e nós temos as línguas estranhas que são apenas línguas, a glossolalia, o falar línguas. O termo glossolalia é o falar línguas. Alguns estudiosos classificam os dialetos que apareceram em Atos capítulo 2 como a xenolalia, ou xenolalia, xenos, estranho ou estrangeiro, lalia, do verbo laleo, do grego, que é falar. E a xenolalia seria falar em línguas estrangeiras. Essas línguas estrangeiras são línguas de povos estrangeiros, línguas conhecidas. Ele sabe muito bem, é o crente que nunca estudou inglês, ele abre a boca, o Espírito Santo capacita, ele fala inglês, fala mandarim, fala alemão, fala um monte de idioma. Seria uma xenolalia, né? A língua que é desconhecida por quem fala, mas é conhecida por quem ouve. Essa língua aparece na Bíblia, quando nós vemos no capítulo 2 de Atos, os discípulos falando e as pessoas admiradas, porque eles ouviam no seu próprio idioma, os crentes glorificarem e magnificarem a Deus. Línguas que eram compreendidas por quem ouvia. Mas nós temos também no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, um outro tipo de língua, que eram, o termo aparece ali simplesmente como glossa, né? Que são línguas, e quando o termo é sobre falar em línguas é glossolalia,
E essas línguas são línguas que não são necessariamente línguas conhecidas. Línguas que, para serem conhecidas pela igreja, necessitava de um intérprete, também capacitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo capacitava o falante e capacitava o intérprete, de forma que a mensagem, a junção das línguas estranhas com a interpretação, equivalia a uma profecia, uma mensagem de exortação, de edificação e de consolação para a igreja. Mas a Bíblia também nos fala sobre a língua que ninguém conhece. Capítulo 14, versículo 2, diz que aquele que fala em línguas, fala em mistérios. Ninguém o entende, porque em mistérios ele fala com Deus. E nós vemos no capítulo 14 ali, em diversos versículos, a finalidade dessas línguas estranhas. A Bíblia diz que os crentes louvavam a Deus em línguas. Irmãos, um tipo de louvor muito mais profundo do que qualquer louvor que se possa conhecer na face da terra. A Bíblia diz também que os crentes oravam a Deus em línguas. O próprio Paulo orientou os irmãos a orar em línguas. A Bíblia diz também que o apóstolo Paulo diz que as ações de graças são dadas através das línguas estranhas. São línguas que não são, me entendam, línguas públicas, são línguas para o falante, para a edificação do falante, tá certo? Irmãos, e a Bíblia nos diz que isso é um presente de Deus para a igreja. O crente batizado no Espírito Santo, que despreza o hábito de falar em línguas pelo Espírito Santo, ele despreza, irmãos, um momento de profunda comunhão com Deus, mistérios que somente o Espírito Santo que habita no crente é quem conhece, porque nós falamos em mistérios com Deus quando falamos em línguas estranhas. Nós não entendemos, mas somos edificados em espírito, porque o Espírito Santo que em nós habita, ele traduz essas palavras diante de Deus em forma de oração, em forma de louvor, em forma de ação de graças. Isso é o que a Bíblia nos diz, e pode ser que tenha mais coisas que nós não conhecemos, certo? Então o crente precisa fazer uso desse importante instrumento. Veja bem, para que nós possamos adiantar aqui o assunto, os nomes, que aparecem ali, no livro de Atos especialmente, se referindo ao batismo com o Espírito Santo, são diversos. São eles: a promessa do Pai, o revestimento de poder, o dom do Espírito Santo, é também descrito como ser cheio do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, e o Espírito Santo que vem sobre os crentes. Diversos nomes para se falar sobre o batismo no Espírito Santo. Os que leem, querem distorcer a Escritura, eles fazem um trocadilho de palavras, não reconhecendo a palavra dentro do seu contexto, porque o ser cheio do Espírito Santo, aqui no livro de Atos, é diferente, por exemplo, do ser cheio do Espírito Santo que Isabel, prima de Maria, experimentou, certo? Cada palavra no texto bíblico tem que ser interpretada dentro do seu contexto. Nós não podemos dizer, por exemplo, que Isabel, ao ser cheia do Espírito Santo, falou em línguas estranhas, somente porque os crentes que foram cheios do Espírito Santo em Atos falaram em línguas estranhas. É o mesmo termo, ser cheio do Espírito Santo, mas o termo tem que ser aplicado dentro do seu contexto, para que a interpretação seja verdadeira, seja autêntica, tá certo? Então, ser cheio do Espírito Santo é uma palavra, para ser batizado no Espírito Santo, entre as outras que nós acabamos de ver. Meus amados, vamos adiantar a questão do batismo no Espírito Santo. Nós vemos aí como sinais, no Pentecostes, sobre falar em línguas, a natureza das línguas, nós já vimos ali. Vamos passar adiante o próximo slide, por gentileza, irmão William. Os dons do Espírito Santo. Meus amados, seguindo para o final, nós temos no texto bíblico, no Novo Testamento, a igreja expandindo a sua pregação, levando o evangelho aos quatro cantos, pelo poder impulsionador do Espírito Santo. Na prática, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, na prática, servem para a edificação da igreja e a expansão do evangelho de forma simplificada. Quem recebe um dom espiritual, não recebe para si. O dom espiritual, ele é dado à igreja para aquilo que é útil. Para aquilo que é útil. Quem profetiza, não profetiza para ser estrela na igreja. Profetiza para edificar a igreja, para consolar e exortar a igreja. Quem tem um dom de curar, geralmente não é cura para si. Muitas vezes o crente está doente, ora e o outro é curado. Tá certo? Então, os dons espirituais, eles são dados à igreja para a edificação do corpo de Cristo. Interessante, irmãos, em que pese,
uma boa parte dos cristãos reformados taxarem os pentecostais de ignorantes, povo que não tem Bíblia, o povo do reteté, o povo do sapato de fogo, da canela de fogo, o povo do movimento estranho, daí por diante. Nunca houve, na história moderna na igreja, um avivamento tão expressivo quanto o avivamento pentecostal. É assustador o que Deus fez do século XX para cá, nas fileiras do cristianismo mundial. O grande avivamento que houve pós a reforma protestante, além da reforma, poderíamos pontuar alguns, mas talvez o mais expressivo foi o avivamento wesleyano na Inglaterra, que culminou com o metodismo, e espalhou no mundo, veio para os Estados Unidos e tudo mais. Mas depois disso, o pentecostalismo, o principal propósito que foi descoberto, né, pelos teólogos que elaboraram a doutrina pentecostal, foi justamente a necessidade de se alcançar os povos através da pregação. Qual foi o propósito da igreja na reforma? Resgatar a doutrina a partir dos textos originais, desprezando aquela interpretação viciada da igreja católica, um avivamento doutrinário, especialmente em relação à salvação. Depois nós tivemos o avivamento wesleyano, que foi, a igreja já tinha se tornado legalista, já havia abandonado os princípios da reforma, os crentes estavam entregues aos vícios, o povo estava completamente desviado dentro da igreja. Veio o movimento wesleyano, o movimento do Clube Santo, trazendo um movimento de santidade para a igreja, um resgate da prática, da doutrina na vida da igreja. E quando o pentecostalismo vem, né, com grande força, final do século XIX, começo do século XX, o que pretende se resgatar era justamente aquela chama missionária da igreja primitiva. E amados, o que Deus fez foi extraordinário. O principal avivamento pentecostal, nós conhecemos o Azusa em 1906, né? O Joseph Seymour, o Charles Fox Parham, principal teólogo do movimento pentecostal naquele momento. Cresce o movimento pentecostal, desse movimento, frutos desse movimento, vem para o Brasil Daniel Berg e Gunnar Wingre. Aqui no Brasil, irmãos, em 20 anos de história, a Assembleia de Deus já era a principal denominação evangélica do país. 20 anos. Já fazia mais de 100 anos que outras igrejas estavam aqui, labutando, trabalhando. Em 20 anos, a Assembleia de Deus passou a ser a principal denominação evangélica do Brasil. Um levantamento, uma estatística feita na década de 40, estimava que havia no mundo cerca, pastores, de 16 milhões de evangélicos. É gente ou não é? 16 milhões de evangélicos. Década de 90, um novo levantamento. Os irmãos poderiam chutar um número qualquer aí, para falar sobre o crescimento expressivo da igreja? De acordo com Stanley Orton, década de 90 já havia em torno de 405 milhões de crentes. Em 50 anos, a igreja se multiplicou dezenas de vezes, centenas de vezes, aliás, mais de 300%. Meus irmãos, 300 não, mais de 3.000%. Meus irmãos, um crescimento espantoso. No Brasil, começamos com 2, hoje já somos mais de 30 milhões. O que é isso? O poder pentecostal, irmãos, se pudéssemos fazer uma comparação, é fogo em palha seca, impulsionada pelo vento. O Espírito Santo, ele vai agindo, vai trabalhando através das missões, do poder de Deus, enfatizando os dons espirituais que nós vimos aqui, em número de 9, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, a fé, as curas, operação de maravilha, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Não vamos falar, nos aprofundar, porque o tempo já se foi. Esses dons são dons carismáticos. Nós temos os dons ministeriais, que são chamados de dons residentes, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós temos aqui hoje entre nós os dons espalhados, distribuídos, diversificados na igreja, porque a Bíblia nos diz, amados, que o Espírito Santo é um, mas os dons são muitos.
não é? A Bíblia nos diz que Jesus é um, mas os ministérios são muitos. A Bíblia diz que as operações, que Deus é um, mas que as operações de Deus são muitas. E o Senhor continua operando no meio da igreja, no seio da igreja, para que o Evangelho se expanda e vá aos 4 cantos do mundo. Para finalizar, pode passar por gentileza, William, eu já encerro na sequência. Ficou meio ruim esse slide aí, né? Não, está melhor ali, é aqui. A cura divina, meus amados, nós não vamos nos estender, porque as horas foram, mas para resumir tudo que nós estamos dizendo, nós temos uma atuação muito evidente do Espírito Santo no seio da igreja até os dias de hoje. Há atuações do Espírito Santo que são menos evidentes, e há atuações que são mais evidentes. As curas divinas, elas são um grande instrumento de Deus, ao longo da história da igreja, operada por Jesus, posteriormente pelos apóstolos, depois dos apóstolos por aqueles que sucederam os apóstolos. Nós vimos no movimento pentecostal, nós não poderíamos quantificar as curas, porque, irmãos, isso faz parte do projeto original de Deus, saúde plena. E a Bíblia diz que quando a árvore da vida estiver a pleno gozo de todos aqueles salvos transformados, a Bíblia diz que as folhas daquela árvore será para a saúde das nações. O plano de Deus, original de Deus, prevê para o crente saúde no corpo e na alma. Eu quero falar de 2 coisas para finalizar. Eu vou até fechar a Bíblia para o pastor não puxar meu paletó. Meus irmãos, nós vivemos um período em que as doenças tomaram proporções nunca vistas antes. A saúde do povo está prejudicada, seja fisicamente, por causa dos hábitos, por causa do ambiente, por causa das consequências da vida moderna, ou sejam as doenças da alma, e é dessas especialmente que eu quero falar. Nós nunca vimos na história tantas doenças atingindo a alma do povo, dentro e fora da igreja, como hoje. Nós vivemos a era da depressão, vivemos o século da ansiedade, vivemos a era da síndrome do pânico, vivemos a era das doenças psicossomáticas. E, amados, a tristeza, a angústia, o desânimo, a baixa autoestima, entre outros sentimentos que acometem todas as pessoas indistintamente. Esse tipo de sentimento não respeita ninguém, é democrático, dá para todo mundo. Esses sentimentos podem ser indícios de doenças da alma. E isso é sempre um problema, irmãos, muito grande, falar de doença da alma em meios pentecostais. Nós somos o povo da cura, e nós temos visto Jesus curar depressão, ansiedade, dor no corpo, dor na alma, tudo que é tipo de doença Jesus cura. E falar em doenças da alma na igreja muitas vezes é um tabu, muitas vezes é um problema. E nós precisamos reconhecer que o corpo humano é uma máquina que está sujeito a todos os tipos de enfermidade. O nosso cremos diz o seguinte, que Jesus não desprezou a atuação dos médicos. E olha, irmãos, quando nós estamos doentes do coração, nós não hesitamos em procurar um cardiologista. Quando a doença é nos ossos, nós não hesitamos em procurar um ortopedista. Se o problema é na pele, nós não hesitamos em procurar um dermatologista. Agora, se o problema é na alma, como parte intrínseca da natureza humana, eu, em psicólogo, eu não sou doido. Psiquiatra, remédio, nem pensar. Amados, nós cremos que Jesus cura, e Jesus cura mesmo, mas a Bíblia nos diz que não precisam de médicos sãos, e sim os doentes. O ir aos médicos, o tratar da saúde, não tem nenhum tipo de antagonismo em relação à cura divina. Jesus curou todas as pessoas que estavam em seu caminho?
Sim ou não? Teve alguns que não tiveram fé para ser curado. A Bíblia diz que em Nazaré Jesus não curou muitas pessoas por causa da incredulidade deles. É o desejo de Deus curar. Porém, nem todos têm fé suficiente para alcançar a cura. Tá certo? Nem todos estão no ambiente da cura. E aí a necessidade, muitas vezes, de buscar auxílio médico. Não tenha dificuldade, se houver necessidade, de procurar, irmãos, ajuda médica quando necessário, seja para qual enfermidade for. Eu concluo dizendo, é a última coisa que digo, sobre a unção de enfermos. Não cai na pegadinha de pegar óleo, que equivocadamente intitulam de óleo ungido, né? O óleo ungido, para você ungir o óleo, você tem que pegar o óleo e ungir o outro, né? Porque o óleo já é para unção. E pegar o óleo da unção e sair ungindo porta de casa, carteira, porta de carro, loja. Irmão, isso é uma mãe heresia, tá certo? A Bíblia nos orienta o uso com óleo apenas em uma situação, unção com óleo é apenas uma situação, para ungir os enfermos. Duas ocorrências, Marcos 6,13, Tiago 5,14 e 15, e feito pelos ministros da igreja, presbíteros, evangelistas e pastores. Concluo assim minha fala, agradeço a atenção dos irmãos, Deus abençoe, guardemos, irmãos, essas palavras que são importantes para o nosso amadurecimento na fé. Muito obrigado, pastor. Amém, irmãos? Quantos louvam a Deus por isso? Amém? Explicando como cremos em relação ao Espírito Santo. Amém? Na próxima quinta-feira, ali o pastor Robson vai falar tudo sobre a natureza, o homem, o pecado e a salvação. Então não perca, que são importantes informações a respeito do que está fundamentado a nossa doutrina, a nossa declaração de fé. Essa importância que resolvemos, sentimos de passar a igreja em consonância com o nosso pastor. Amém? E divulguem. Hoje a chuva atrapalhou uma parte dos irmãos, mas aqui a chuva atrapalhou um pouco, mas foi possível muitos estarem, e na quinta-feira tem mais, em nome de Jesus. Amém? Ficamos de pé, vamos orar ao Senhor agradecendo. Domingo pela manhã, às 9 horas, aqui nossa escola bíblica dominical, e às 18 horas, nossa reunião de Santa Ceia. No mês de dezembro e janeiro não são efetuados o batismo, portanto, só a reunião de Santa Ceia, porque o domingo é o primeiro do mês, então haverá aqui a nossa Santa Ceia. Tem aqui um pedido de oração para o Rafael, filho da irmã Dorinha, que foi preso agora há pouco, e a mãe está desesperada. Eu convido aqui o pastor Jonas para estar orando, apresentando esse pedido, e agradecemos a Deus pelas congregações que hoje se dispuseram a estar conosco, diversos setores, e todos são bem-vindos, sintam-se confortados e abraçados por nós na consideração em nome de Jesus. Vamos orar também, irmãos, pelo filho do irmão Carlos, que também se envolveu num acidente. Vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia e vamos orar por esses queridos irmãos. Curva a sua cabeça e ore comigo. Bendito e eterno Deus, Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, por este momento solene aqui na Tua casa, quando aqui comparecemos para tributar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso culto, e também recebemos, ó Deus, a Tua palavra, e saímos daqui, ó Deus, renovados, e, ó Deus, conscientes da verdade do Evangelho que precisamos, não somente crer, mas também pregar, ensinar, assim como determina a Tua santa palavra. Pai eterno, queremos orar, ó Deus, em favor dessas duas famílias que estão enfrentando um problema, ó Deus, difícil,
caso da irmã Dorinha, o seu filho que passou por essa situação, que o Senhor conhece, também o filho do irmão Carlos Duran, Senhor, esse acidente, estenda as tuas mãos, Pai, sobre os teus filhos, conforte o coração aflito, ó Deus, removendo, ó Deus, toda a dificuldade, dando, ó Deus, a essas pessoas oportunidade de ver o milagre e te adorar e te exaltar por tudo que o Senhor, por certo, há de fazer. Nós o entregamos em tuas mãos, crendo no teu poder, na tua grande misericórdia. Abençoe todo o teu povo aqui reunido, leva-nos em paz, Pai, aos nossos lares. Conceda-nos, ó Deus, abundantemente a tua graça. É o que pedimos, agradecidos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, o nosso Rei. Estenda vossas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo permaneçam em cada um de nós. Todos nós dizemos amém. Cumprimentem uns aos outros.